galera do Desenrolado, vamos lá? Trabalhar aqui a questão das energias alternativas. E energias alternativas é bacana por quê? Porque elas estão no centro hoje de um grande debate. Qual é o debate? Procurar energias que sejam mais limpas ou menos poluentes. Como eu já disse, o mundo está numa crescente demanda por fontes de energia. Precisa de mais energia. E o problema qual é? Hoje as energias que nós mais utilizamos são os chamados combustíveis fósseis. Quais são mesmo? Gás natural, petróleo e o carvão mineral. Qual é o grande problema? O petróleo move quase tudo hoje. Agora ele é muito sujo, é muito poluente e o carvão ainda é mais proporcionalmente. Nós vamos avaliar em termos relativos, o carvão ainda é pior do que o petróleo. O gás ainda consegue ser um pouquinho menos poluente do que os dois. E o que eu acho interessante então, o mundo está nessa corrida de conseguir desenvolver energias que possam ser, olha o nome, uma alternativa. Fica fácil assim, né? Menos coisa para você estar atrás de memorizar, perder seu tempo. O nome já diz muita coisa. Energia alternativa. Alternativa a quê? Principalmente aos combustíveis fósseis, que são o quê? Poluentes. Então ficou fácil. Para ser uma energia alternativa, vamos começar? Eu tenho aqui que ter duas características essenciais. A primeira, tem que ser bem menos poluente ou praticamente limpa e tem que ser uma energia renovável. Então fica aí essa grande dica. Exemplo, energia solar. Vou ficar aqui na frente, eu vou te perguntar aí. Lembra? Fica pensando em 2, 3 energias alternativas. Tá lembrando? A solar já é uma delas. O que mais? Aquilo que não se esgota e que é bem mais limpo. Beleza. Tem aqui a energia eólica, a força dos ventos. Eu tenho aqui a biomassa. Rafael não lembra o que é biomassa não, mas fica fácil, né? Bio é vida. Você vai conseguir retirar energia a partir de seres vivos. Então vou te dar um exemplo aí clássico. Você pegar a cana-de-açúcar, bagaço de cana-de-açúcar. Qual é a fonte? Biomassa. Professor, mas quando se queima bagaço de cana, tem a emissão de gás carbônico. Lógico, se é um ser vivo, tem carbono na sua estrutura. Quando você queimar esse carbono, está gerando aquecimento global. Só que quando você replantar a cana-de-açúcar, através da fotossíntese ali, dos processos naturais, essa cana vai retirar aquilo que antes você emitiu. Então é por isso que a biomassa, ela sim, ela libera muitas vezes um gás carbônico, por exemplo. Mas isso pode ter uma compensação. Tranquilo? Beleza. Maremotriz. Professor, o que é uma energia maremotriz? Fica fácil também. Você está utilizando aí o litoral, o mar, o oceano para produzir energia. E eu tenho também aqui a energia geotérmica. Essa já foi boa de Enem, já caiu. O que é uma energia geotérmica? Olha só, geo, terra, térmico, calor. Então, o calor que vem do interior da terra. Bacana ali para ser utilizado em países como Islândia, Filipinas, países que têm uma grande atividade vulcânica, uma grande instabilidade tectônica. Tá legal? Então vamos lá. Solar, eólica, biomassa, maremotriz, geotérmica, entre várias outras. Continuando, vamos agora para o lado. Energia solar. Vamos dar uma atenção especial para esta fonte. Por quê? Vamos ver aqui as vantagens, depois as desvantagens e vamos fazer o mesmo com a energia eólica, com os ventos. E a primeira grande vantagem de uma energia solar, que também vai ser vantagem da eólica. Estamos falando de fontes alternativas. Então são fontes limpas e são fontes também renováveis. Beleza, professor. Se é uma energia alternativa, de cara já tem que ter essas duas características, que são sempre consideradas vantajosas. Legal. Uma outra vantagem da energia solar, pode atender locais de difícil acesso. Dá um exemplo aí, Rafael, pra gente. Você imagina aquelas comunidades distantes dos grandes centros urbanos ou distantes das grandes centrais hidrelétricas no Brasil, onde a rede de distribuição de energia elétrica não consegue chegar. Ou às vezes é nem que não consegue, é porque a empresa que opera não tem
o menor interesse, sobretudo o econômico, de instalar uma rede de distribuição para essas comunidades distantes. Às vezes são pequenas comunidades e que o investimento não compensaria para essas empresas de distribuição de energia elétrica. Então eu posso ter aqui uma energia que vai alcançar locais onde a distribuição, a fiação não chega. E eu posso instalar lá um painel fotovoltaico e ter essa energia. Legal, né? Que eu acho bacana também, o painel é seu, está lá na sua casa, não tem mais conta de energia. Você não vai mais pagar uma empresa que está produzindo e distribuindo aquela energia. Isso também é interessante. Agora, eu também costumo dizer o seguinte, outra vantagem é a utilização dessa energia solar. A gente pensa que é só para energia elétrica. Não, eu tenho energia solar aí, por exemplo, para aquecimento de água, já que os chuveiros elétricos têm um custo aí altíssimo no final da energia de uma casa. E o que eu acho legal também, já ouviu falar em fogão solar? Professor, isso é bem novinho, né? De um ano para cá, que nada, fogão solar é antigo. Se fala tanto em fogão solar. A gente pode utilizar em tantos locais do Brasil, onde se utiliza, por exemplo, lenha ainda. Você vai em algumas comunidades no semiárido nordestino, o camarada está usando lá um fogão a lenha ainda. E o que eu acho legal é porque o semiárido é um local ideal para você utilizar um fogão solar. É barato, a própria comunidade pode se juntar e fazer em sistema de cooperativa. A gente tem exemplos disso no nosso país. Então seria uma alternativa legal, né? Já pensou? O Enem te pergunta aí possíveis soluções para o aquecimento global e tudo, desmatamento. Você já joga essa, de utilizar a energia solar no chamado fogão solar. Teoricamente é bem simples, parece uma parabólica, tá? Tem uma espécie de uns espelhos ali, radiação solar bate, volta, coloca a panelinha ali no meio, meu amigo faz feijão, faz bolo, faz tanta coisa, e é rápido, viu? Demora muito não. Professor, mas aí de madrugada? Tudo bem, né? Aí fica complicado mesmo. E a energia solar, de noite também não dá para usar, aí é onde fica, é onde está o pulo do gato. Você vai dizer o que na provinha? Já caiu no Enem. Mas você pode guardar a energia solar que você produziu de dia, aquela energia elétrica, em baterias para poder utilizar à noite, quando a produção realmente, ela praticamente acaba. Ela se encerra ali no período da noite e madrugada. Beleza? Tranquilo? Ficando fácil, né? Vamos lá. Agora, eu tenho as desvantagens. Desvantagem da energia solar. Depender de fatores climáticos. Então, por exemplo, tem uma época ali, ou de repente, eu não sei, eu estou esperando um solzão hoje e o dia passa todinho nublado. A produção vai continuar, mas ela vai cair bastante. E aí, de repente, eu tenho um período prolongado desse período de nebulosidade. Eu não tenho como prever isso daí. Então, isso também traz um risco para essa produção, traz essa dependência desses fatores de ordem natural, como os fatores climáticos, por exemplo. Custo de instalação. Ainda é caro, principalmente no nosso país. Agora eu costumo dizer, de quem é a culpa, nós não temos muitos incentivos no Brasil para se utilizar a energia solar. Você chega em países como a Alemanha, por exemplo, você vai ter incentivos. Você chega até alemães que produzem energia solar para si próprios. Quando tem um excedente, podem passar para o vizinho. Rafael, eles ganham para isso? Ganham. O governo alemão paga a esses alemães pelo excedente que eles produzem. Olha que legal, no lugar de você estar pagando para ter energia, você está ganhando com a produção de energia solar. Legal isso aí também, né? Vamos lá. E aí eu tenho aqui a energia eólica agora, para a gente poder concluir. A vantagem é a mesma, renovável e limpa, é uma fonte alternativa, óbvio. E a desvantagem? Eu sempre achei que energia eólica não tinha desvantagem nenhuma. É o que todo mundo acha, que é sempre um paraíso energia solar e eólica. Tudo tem seu lado positivo e negativo. O impacto ambiental aqui da eólica, acompanha aqui comigo. Poluição visual. Rafael, mas eu acho até bonito quando eu vou naquelas praias e eu encontro ali os aerogeradores. Não é catavento não? Não, né? Catavento é aquele antigo. Falando hoje de aerogeradores. Eu acho até legal, acho até bonitinho, mas gera. Você tem aquela paisagem ali bem natural, bem desértica e aqueles aerogeradores. E aquilo ali é grande pra caramba, viu? Poluição sonora. Ah, mas eu nunca escutei, porque você não vai bem pertinho. Chega lá pertinho, que você vai ver como tem um barulho.
as comunidades que moram próximo. Tenho também a questão de interromper a rota migratória das aves. As aves muitas vezes migram de acordo ali com as linhas do vento e tal. E é onde exatamente eu tenho instalação desses parques eólicos. Já viu que tem uma tintazinha pretinha, vermelha na ponta das pás, das hélices? Que ali exatamente também funciona para você ter maior visibilidade, as aves poderem também visualizar. Que é muito comum as aves baterem ali nas hélices e nas hastes daqueles aerogeradores. Então você também tem alguns impactos. Óbvio que se a gente for pesar aqui na balança, as vantagens dessas duas fontes, elas são maiores do que as desvantagens. Por isso que elas estão sempre sendo muito incentivadas hoje. Ou pelo menos o discurso é esse, de procurar incentivar e de se produzir essas duas fontes de energia. E a nossa dica final, Brasil, maior país tropical do globo, um litoral extenso pra caramba, dá certinho, não dá? Maior país tropical do globo, então sol pra caramba. E um litoral extenso, eu tenho ventos aí velozes e constantes em grande quantidade. Fica essa dica final, grande abraço, concluindo aqui esse módulo de fonte de energia e até o próximo encontro. Valeu, galera!